Essa é a terceira parte, terceiro vídeo, explicando por que eu saí dessa seita chamada Igreja Puritana Reformada. E o terceiro motivo que eu gostaria de trazer para explicar por que eu saí, por que eles devem ser considerados uma seita, é a maneira pela qual eles se consideram, a maneira pela qual eles consideram a salvação um bem exclusivo desse grupo. O exclusivismo deles se demonstra primeiro porque eles são separatistas. Diferente do que os reformadores ou covenanters eram, eles querem formar um grupo somente deles. E esse grupo possui o único meio seguro para o céu. Não é que eles estão dizendo que todas as pessoas de todos os outros grupos cristãos irão com certeza para o inferno, mas eles fazem com que qualquer salvação ocorrendo fora do grupo deles seja um caso de uma intervenção divina extraordinária e danoso. Qualquer salvação ocorrendo fora desses grupos é perigosa ou incompleta. E o único lugar seguro para você ser salvo seria fazendo parte de um desses específicos pequenos grupos ligados a eles. É esse terror de que saindo do universo desses pequenos grupos você vai para o inferno. É o terror a respeito da sua própria alma e da alma dos seus entes queridos é que faz com que essas pessoas, mesmo sendo pessoas normais, ajam de maneira tirânica e violenta, com que eles persigam os membros que estão sendo que saem, que deixam o grupo, que são excluídos, que eles incutem uma certa paranoia sobre os filhos e as crianças da igreja, impedem o acesso dos parentes de fora da igreja, dos amigos de fora da igreja, as pessoas que estão dentro. Tudo isso é porque eles sentem o terror de que qualquer risco de se afastar desse grupo é equivalente a ir para o inferno. Esses grupos isolados e microdenominações que fazem parte desse movimento muitas vezes brigam umas contra as outras. No entanto, isso não impede eles de agirem de maneira coordenada quando eles têm um inimigo em comum ou quando eles têm um objetivo em comum. Então eles são um movimento, não é uma igreja simplesmente, não é só a Igreja Puritana Reformada ou só os chamados estilitas dos Estados Unidos, não é só uma igreja, é todo um movimento que age como seita. E eles vão estar dentro dos sistemas presbiterianos, dentro dos sistemas batistas, eles vão estar em uma certa tensão uns contra os outros, mas todos eles entendem a reforma protestante ou a fé histórica como sendo a respeito desse tipo de controle, a respeito de como controlar as pessoas e de como castigá-las, de como dirigir a maneira a maneira que elas pensam, que elas vestem, que elas vivem em cada detalhe, e como manter e expandir esse controle ao ponto de um dia eles juntos tomarem controle sobre o bem público e civil. Quando eu comecei minha carreira eclesiástica, as minhas aspirações eram fazer com que as pessoas recebessem o conhecimento de Deus de uma maneira que a vida delas se tornasse melhor, em todos os aspectos. De que o conhecimento de Deus trouxesse para elas a iluminação para fazê-las verdadeiramente felizes e amáveis, de modo a estender a mão para socorrer os pobres, os oprimidos, os necessitados, em todos os sentidos. O que eu creio a respeito do Evangelho, o que eu tentei durante esses anos lutar para que existisse dentro dessa igreja, e não tem jeito, eu saí, não tem como implementar isso lá, eu sigo com a minha consciência limpa e com a minha fé particular nessas coisas. O que eu creio é que o Evangelho é uma doutrina de amor e de liberdade. É uma doutrina pela qual o ser humano é restaurado a uma plena comunhão com Deus e a um belo estado de vida. É uma doutrina de felicidade e não de opressão.